Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos abordar o sexto tema da série Textos Bíblicos Difíceis de Compreender, que é Partir e Estar com Cristo. Partir e estar com Cristo é o nosso tema de hoje, pois o texto diz o seguinte: mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei o que devo escolher, mas de ambos os lados estou aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então Paulo em Filipenses 1, 22 a 23 fala de que tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que significa este texto? Como então entender? Será que Paulo estava dizendo que há vida após a morte? Paulo cria na vida após a morte? Quando ele diz que partir e estar com Cristo, ele estava dizendo que quando morrer ele estaria com Cristo naquele dia? O que o texto quer nos trazer com esta mensagem? O que Paulo quer nos transmitir com isto, queridos amados? Vamos ver aqui alguns pensamentos em relação ao texto que alguns pensadores trazem. Veja, a morte é o porteiro que nos abre os portões para a vida eterna. John Todd, pensamento de John Todd sobre a morte. Ele diz que é o porteiro que nos abre os portões para a vida eterna. A morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. Cipião. A morte é a voz do meu Senhor chamando-me ao seu lar. Anselmo. A morte é um acontecimento glorioso para aquele que vai para Jesus. David Livingstone. Então aqui estamos a ver alguns pensamentos de alguns pensadores em relação à morte. Será isso? Mas antes de entrarmos em detalhes, vou pedir para que possa clicar aí em gostei, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, seja notificado assim que publicarmos o próximo tema da série. Compartilhe aos amigos, famílias, deixe o seu comentário a respeito do vídeo. Vamos a isso. Será que esses pensamentos aqui apresentados estão conectados ao texto também de Paulo? Será que é aquilo que Paulo quer nos trazer? O que Paulo pensava sobre a morte e ressurreição, queridos amados? Para entendermos Filipenses 1, verso 22 a 23, vamos então conectar também o texto de Filipenses 1, 22 a 23 com 2 de Timóteo 4, verso 6 a 8, para entendermos o texto de Filipenses que diz partir e estar com Cristo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está a escrever o mesmo que está lá em Filipenses. Diz que o meu desejo é partir e estar com Cristo. Em 2 de Timóteo 4, 6 a 8, ele também diz a mesma coisa. Que é o tempo da minha partida. E que este tempo da sua partida é o que? Está próximo. E ele diz o quê? Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então, para entendermos esse texto, temos que pegar esta parte. O tempo da minha partida está próximo aqui e naquele dia. Então, fixe essas duas palavras, certo? A minha partida e o que? Naquele dia. Então, vamos fixar essas duas frases. Quando Paulo diz que o tempo da minha partida e naquele dia. Tempo da minha partida e naquele dia. Então vamos ficar, fixa na sua mente essas duas palavras que nós, ou seja, essas duas frases que nós aqui sublinhamos, a minha partida
naquele dia. Então essas duas frases, minha partida naquele dia, é a chave para entendermos 2 de Timóteo 4, 6 e 8. E que a partir dessas duas frases também vão nos levar a entender Filipenses 1, 22 a 23, certo? Então vamos a isso. O que Paulo pensava sobre a morte e ressurreição? Paulo fala da sua morte como o dia da sua partida, certo? Paulo fala da sua morte como o dia da sua partida, mas não diz que seria o mesmo dia da sua chegada. Ele só diz que o dia da minha partida está próximo, mas ele não fala do dia da sua chegada. Então esse é o primeiro ponto a entender, certo? Depois ele diz o quê? Desde agora, preste atenção nessa frase, desde agora. O dia da sua partida, fala como o dia da sua partida estando próximo, mas não afirma que seria o dia da sua chegada. De nenhuma forma ele afirma que aquele dia seria o dia da sua chegada, certo? E ele também assegura que desde agora, ele está referindo o quê? Antes mesmo da sua morte, desde agora, antes mesmo da sua morte, a coroa da vida eterna lhe estava garantida, certo? 3. Mas ele só a receberia o quê? Naquele dia da vinda de Jesus, quando todos os demais salvos teriam o mesmo privilégio. Então Paulo está a dizer que o quê? Próximo é o dia da sua partida, mas ele não afirma que naquele mesmo dia ele iria chegar. E depois ele diz o quê? Desde agora, o quê? Antes mesmo da sua morte, a coroa da vida estava ali aguardada. Mas ele só iria receber o quê? A coroa naquele dia da vinda de quem? De Cristo. Então, aqui já começamos a entender o texto de 2 de Timóteo 4, 6. Que nos leva também a entendermos o quê? Filipenses 1, verso 22 a 23. Certo? Então, o que Paulo pensava sobre a morte e ressurreição? Em 1 de Tessalonicenses 4, 13 a 17, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. No verso 15 diz assim: nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos, isto é, não iremos antes, os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo que o quê? Queridos irmãos, não sejam ignorantes, que Jesus já devia. Nós que estamos vivos, vamos ressuscitar. E os nossos irmãos que morreram também. Certo, Paulo quis dizer o seguinte: nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Transformados num piscar e fechar do olho, certo? E os nossos irmãos que morreram serão transformados, serão ressuscitados e transformados. E nós também que ficarmos vivos seremos transformados. É o que o Paulo está a dizer. Nós que ficarmos vivos para ver o Senhor não precederemos, não iremos antes os que dormem. Então o que Paulo quer dizer é que o quê? Nós vamos ter que aguardar primeiro os nossos irmãos que estão na sepultura ressuscitarem. Então nós vivos seremos transformados num piscar e fechar do olho. Então junto com os nossos irmãos que ressuscitaram, iremos ao céu. É que o Paulo quer nos transmitir com esta mensagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Certo? Agora, preste atenção, queridos amados, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já dormem está a referir àqueles que morreram. Verso 5 ele diz o quê? Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes os que dormem. Pois mesmo o Senhor descerá dos céus, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, nós que estamos vivos vamos ficar para a vinda do Senhor, ele está a dizer isto, mas
o Senhor descerá dos céus e os que morreram em Cristo ressurgirão para um encontro. Vamos se juntar os que estivermos vivos para a ocasião da vinda de Cristo. Vamos se juntar aos que morreram para encontro com o Senhor. É o que Paulo quer nos transmitir. Logo, aqui dá-nos a entender que o texto de Filipenses, Paulo estava ali a afirmar que somente eu quero partir. Não estava a afirmar que naquele mesmo dia ele chegaria. Depois, nós que ficarmos vivos, o texto continua, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Que estavam mortos, que estavam na sepultura, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo não diz de maneira nenhuma que naquele dia que ele partiria, ele mesmo naquele exato momento também chegaria ao céu, de maneira nenhuma. Então, ela queria trazer os textos. Então, queridos amados, Paulo não quer que o assunto da morte fique tão obscuro para os crentes. 2. Então, ele diz que os fiéis falecidos serão trazidos de volta como Jesus o foi. 3. Diz também que os vivos não terão o encontro com o Senhor antes dos mortos. 4. Pois na sua vinda, quando o Senhor descer do céu, os mortos justos serão ressuscitados. 5. Em seguida, os vivos justos serão arrebatados junto aos que ressuscitarem para se encontrarem com o Senhor nas nuvens. 6. E dessa maneira estaremos para sempre com o Senhor. É o que Paulo quer nos transmitir com os textos que acabamos de ler. Então, vamos aqui analisar duas maneiras de entender bem o texto em estudo. No texto que acabamos de ler de 2 Timóteo 4,6, Paulo traz aqui dois acontecimentos separados por um longo espaço de tempo, mas que esses acontecimentos separados por um longo espaço de tempo estão unidos no mesmo texto, certo? Que é a partida dele, de Paulo, que foi a sua decapitação em 67 depois de Cristo. Então, Paulo foi decapitado no ano 67 depois de Cristo. Então, temos aqui dois acontecimentos, a sua partida e a sua chegada. Só que esses acontecimentos estão separados por um longo espaço de tempo, mas ele abordou dentro do mesmo texto esses assuntos. Depois é a sua chegada. Esta sua chegada representa a presença de Cristo no dia da ressurreição, na volta de Jesus Cristo. Então, a partida dele estava referida à sua decapitação. Ele ia sofrer uma decapitação. Paulo seria morto no ano 67, por isso que o tempo da minha partida está próximo. Mas a sua chegada representa o quê? O dia da sua ressurreição, quando Cristo voltar. Então, neste caso, Paulo não estava a afirmar que dali estava a ir direto ao paraíso. Não. Ele só anunciou a sua partida, que é a sua morte, não anunciou a sua chegada. Segundo os textos que lemos Tessalonicenses, Paulo agora está a mencionar que a sua chegada vai ser no dia da volta de Cristo, no dia da sua ressurreição. Exemplo, vamos ver isso em 2 de Pedro 3, 10 a 13, que diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá, certo? Como um ladrão. Depois diz aqui: os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E Paulo termina o texto dizendo o seguinte: a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. E ele termina dizendo assim: aguardamos novos céus, nova terra. Então, o texto começa a dizer que os céus passarão e, portanto, ele diz o quê? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, está claro que quando alguém morre não vai ao paraíso naquele mesmo dia. Estamos todos na sepultura, vamos todos morrer e aguardarmos a vinda de Cristo. É o que os textos querem nos dizer. Por isso Paulo diz que o quê? O dia do Senhor virá, os céus passarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra.
nas quais habita justiça. Então, o texto de Pedro também fala da vinda do dia do Senhor, que é a volta de Jesus, certo? 2. Fala do grande estrondo e da destruição causada pelo fogo na terra. 3. Aconselha aos crentes que se preparem. E fala do novo céu e da nova terra. Em resumo, Paulo traz-nos o quê? A volta de Jesus, destruição, neste caso o Pedro, nem falamos da volta de Jesus, destruição da terra e novo céu e nova terra. Volta de Jesus, destruição da terra, novo céu e nova terra. São os pontos importantes que podemos tirar em 2 de Pedro que acabamos de ler. Capítulo 3. Então, queridos amados, este quadro, vamos ver aqui algum quadro para entendermos o texto que acabamos de ler. Vamos ver aqui um quadro de um evento, deste evento da volta de Jesus Cristo. Primeiro, preste atenção. Paulo e Pedro não mencionaram algum elemento ali que é o milênio de Apocalipse, certo? Então vamos entender aqui algumas coisas. 1. A volta de Jesus. 2. O milênio. 3. Destruição da terra. 4. Novo céu e nova terra. Então vamos entender aqui sobre o quadro do evento todo que Pedro e Paulo mencionam. Então, resumindo tudo que Paulo quer nos trazer, primeiro temos a volta de Jesus. 3. A destruição da terra. 2. O milênio. 4. O novo céu e nova terra. Certo? Então, se formos para olhar para o quadro do evento, resumindo os textos de Paulo, de 1 Tessalonicenses, 2 de Pedro, também que acabamos de ler, aqui vamos ter, primeiro, menciona-se o quê? A volta de Jesus, o milênio, destruição da terra e o novo céu e nova terra. Isso significa que o quê? Que o texto de Pedro não estava completo, né? Faltou colocar ali o milênio, porque quando Cristo voltar, levará os santos para o céu e habitarão com ele 1.000 anos, segundo Apocalipse. Porque Pedro está mencionando aqui, Cristo há de vir, estamos a aguardar uma terra. E ele diz que esta terra seria destruída, certo? Mas ele não mencionou o segundo passo, que era o milênio, porque a terra só vai ser destruída depois do milênio. Quando se passarem 1.000 anos em que os santos estarão no céu, aí quando Cristo volta com os santos para esta terra, aí sim é que vai acontecer a destruição da terra, porque esta terra do pecado precisa ser destruída, purificada, transformar-se em paraíso. E assim é que Deus criará então um novo céu e a nova terra. Podemos ver isso em 2 de Pedro 3, 10 a 13 e Apocalipse 20. Então a informação que estamos a ler de 2 de Pedro faltava incluir a parte do milênio. Pedro só resumiu, falou da vinda de Cristo, da destruição da terra e da criação do novo céu e nova terra. Faltou este ponto, o milênio. Então trouxemos aqui este detalhe para compreender como é que vai ser este evento da volta de Jesus. Levará os santos, quando voltar, passarão 1.000 anos com os santos no céu, e depois volta, depois de 1.000 anos, a destruir a terra e transformá-la em um paraíso, em um novo céu, nova terra. Outra maneira de ver o texto é a inconsciência na morte. Então, Paulo e Pedro aqui trazem-nos dois assuntos de como entendermos também o texto, inconsciência na morte. Isso podemos ver em Eclesiastes 9:5. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, certo? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Como os mortos estão inconscientes, o momento da ressurreição vai aparecer-lhes como se fosse logo após a morte, quando seus pensamentos cessaram. Salmos 146, 4. Está a dizer que aqueles que morreram, quando ressuscitar, nem vão sentir muito tempo que estavam na sepultura. É como se fosse alguém que dormiu de hoje para amanhã e vai despertar como se estivesse ali passado uma noite normal. Porque é que a morte é comparada como um sono profundo. Que quando ressuscitar não sentirão que estiveram muito tempo na sepultura. Então, vamos ver aqui o momento da ressurreição. Falando do momento da ressurreição dos ímpios, o grande conflito diz o seguinte: ao subirem da sepultura, retomam o fio dos seus pensamentos exatamente onde ele cessou.
quando a gente vai dormir, há um pensamento que a gente vai com ele na cama. E quando amanhece, sempre a nossa mente começa ali onde a gente parou, quando fomos dormir. Vai ser exatamente assim na ressurreição. Aquele pensamento que você teve antes de morrer é dali onde começará, portanto, os seus fios de pensamentos. É o que diz aqui o livro da reformadora do século XIX, O Grande Conflito, página 771. Vamos então entender o texto. Paulo está reafirmando sua crença de que após a sua partida, que é morte, então já estamos a entender, querido amado, o texto de segundas de Timóteo 4, 6, estamos a entender aquele texto que vai nos levar a entender Filipenses, também que é o nosso texto-chave de hoje, que é Filipenses 1, 22 a 23. Então aqui Paulo está reafirmando a sua crença que após a sua partida, que é a sua morte, o próximo passo, uma vez que não há consciência nem atividades na morte, de acordo com Eclesiastes 9, 5, 6 a 10, será a sua chegada à presença do Senhor. Então Paulo parte por meio da morte e a sua chegada ao céu será por meio da volta de Cristo, é o que o Paulo quer dizer. Mas ele não está preocupado com a data da sua chegada, pois ele já sabe que será naquele dia. Então Paulo não está preocupado com a sua chegada. Ele sabe que vai morrer, mas chegará um dia, que é a volta de Jesus, que estarão juntos. Por isso ele menciona o termo, naquele dia. Ele não disse que hoje mesmo eu estarei com Cristo. Ele só fala, tenho desejo de partir e estar com Cristo. Quando? Naquele dia, quando Cristo voltar. Não naquele mesmo dia, conforme alguns, portanto, afirmam que há vida após a morte. Então, não há vida após a morte nenhum. Partir e estar com Cristo, Paulo estava a mencionar que eu vou morrer, mas chegará o dia que eu vou ressuscitar. Que é naquele dia que o Senhor me dará a coroa de justiça. Que é na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, queridos amados, não existe vida após a morte. Quando você morre, os seus pensamentos ficam entregues ao esquecimento. Não há consciência de nada. Não se vai ao céu. Né? Porque se a pessoa morreu, vai ao céu, então não haveria necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Era simples ele ficar lá no céu, dizer que os meus filhos, quando morrem, vão me encontrar aqui. Então, para que Cristo vai voltar se as pessoas, quando morrem, vão para o céu? Então, isto não passa de uma doutrina do diabo. Esta sim é a doutrina do diabo, que diz que quando você morre, vai ao céu, e que existe a alma. Que quando a gente morre, sai alguma coisa andando por aí. A doutrina da imortalidade da alma. E a Bíblia diz que toda alma que pecar, morrerá. Então, Paulo não estava a trazer a doutrina da imortalidade da alma nenhuma. Só estava a dizer que a minha partida está próxima. Eu vou morrer. Mas naquele dia, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele me dará a coroa da justiça, a coroa da vitória. Então, queridos amados, por que não aproveitar hoje e entregar a sua vida a Cristo como seu Salvador? Para seres assim como Paulo. Porque ele diz que o Senhor vai me dar a coroa, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vida. Por que não fazes parte desse grupo que vai receber a coroa da justiça? Fazer parte deste grupo que estará no reino dos céus, junto com o Paulo, cantar, nos alegrarmos no Senhor? Procure a Deus agora, enquanto estás em vida, porque quando morreres, meu amado, não terás chance. Chegamos ao fim do nosso estudo, queridos amados. E o próximo tema da nossa série é o que foi abolido na cruz. O que foi abolido na cruz? Esse é o nosso próximo tema do estudo, amado. Vamos entender Colossenses 2,14 e Efésios 2,15. Porque alguns chegam a afirmar que a lei foi abolida. Sim, a lei foi abolida. O que então foi abolido na cruz? Foram os 10 mandamentos abolidos? Este é o próximo tema, querido amado. Não perca este grande tema. E para tal, clique aí, inscrever-se no canal, ative o sininho para que seja o primeiro a ser notificado assim que publicarmos este próximo tema, do que foi abolido na cruz. Deixa aí o seu like, comente, compartilhe aos amigos, famílias, para que também não percam esta grande novidade do próximo tema. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.